A ditadura militar no Brasil deixou marcas profundas. A população foi privada de muitos de seus direitos básicos. Quem lutou contra pagou caro. Houve milhares de prisões, tortura, mortes. Ainda há centenas de pessoas desaparecidas, obviamente mortas. As famílias das vítimas carregam a dor da perda e lutam para que o esforço dos parentes queridos não tenha sido em vão, para que não sejam esquecidos. Entre essas famílias há uma em especial, que foi arrasada pela repressão. Eram todos operários que, por necessidade, tornaram-se soldados. Soldados de uma guerra extremamente desigual, contra um inimigo poderoso, institucionalizado sob o peso do chumbo. A família Carvalho, do interior de Minas Gerais, só queria uma vida melhor na cidade grande. Brasil, anos 1950. O país está em pleno crescimento. A crise econômica de 1929 e a Segunda Grande Guerra conduzem o Brasil a um processo de industrialização para suprir o mercado interno. O aumento da oferta de emprego nos grandes centros intensificou o êxodo rural. Muitos brasileiros começaram a trocar o campo pela cidade, em busca de melhores condições de vida. Entre os migrantes estava a família Carvalho. A minha família ela é de origem camponesa, ou seja, meus pais, meus avós vieram do campo. O meu avô materno era português, lá de trás dos montes. A minha avó materna era de origem guarani. Então, o meu pai trabalhou toda a juventude dele no campo. Mas uma coisa interessante é o seguinte, nunca foi um daqueles camponeses omissos, né? São Bernardo do Campo desponta como um polo automobilístico e está entre os principais destinos dos migrantes. A cidade, que mais tarde ficaria conhecida como a capital do automóvel, é a escolhida pela família Carvalho para tentar um recomeço. Eli José de Carvalho e a esposa Esther Campos de Carvalho chegam a São Bernardo do Campo em 1961, por iniciativa do filho mais velho, Derli, e trazem os outros 5 filhos do casal. E aí no final de 59 eu vim para São Paulo, como imigrante, como todos, né? Todos os camponeses do interior, né? Sempre alguém da família. Aí eu fui primeiro, como era o mais velho e tudo, aí eu decidi isso assim, em questão de uma semana, pedi a conta na oficina onde eu trabalhava e vim embora para São Paulo. Tinha 2 empresas que estavam pedindo torneiro mecânico. Uma era Equipamento Vilares e a outra a mecânica pesada em Taubaté. Aí eu pensei entre as duas, vim para São Bernardo. Aí durante o ano de 1960, o meu pai juntou os filhos, o resto, todos os filhos, né, toda a família, vendeu a casa dele e foi embora para São Paulo. De repente, eu saio do trabalho, chego em casa, está todo mundo lá. Logo, os irmãos ingressam nas indústrias da região. Meus irmãos nessa época, o Devanir já estava para 18 para 19 anos, né? Aí também o Daniel, os dois já começaram a trabalhar de aprendiz. Depois o Joel começou a trabalhar de aprendiz numa gráfica. Aí nesse momento eu arrumei esse serviço em São Bernardo e comecei então a militar no sindicato, ou seja, na Associação dos Metalúrgicos de São Bernardo. O desenvolvimento industrial eleva o número de operários e fortalece o movimento organizado dos trabalhadores. Grandes greves no início dos anos 60 trazem conquistas históricas, como o 13º salário. Entre as organizações mais fortes está o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. O foco central da luta política no Brasil, no final da década de 50, começo da década de 60, foi a classe trabalhadora, os sindicatos. Um dos sindicatos importantíssimos naquele momento era, um deles, né, era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e aí como era a associação, e aí nós fizemos então, pedimos a carta de sindicato e fizemos então a eleição, a primeira diretoria em 1962. Os meus irmãos não tinham uma participação ativa desse processo, mas eles, como estavam trabalhando na fábrica, começaram a ter, né, o contato.
Mas o cenário não é favorável aos movimentos de massa. Com o fim da Segunda Guerra, o mundo fica bipolarizado. De um lado, países do bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos. Do outro, as nações denominadas socialistas, comandadas pela então União Soviética. É a Guerra Fria. Com o apoio financeiro e militar das maiores potências imperialistas da época, começam a surgir regimes militares de extrema-direita por toda a América Latina, com o pretexto de proteger os países da ameaça comunista. Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Em 31 de março de 64, é a vez do Brasil. Alas do setor militar, com o apoio do empresariado, articulam um golpe que mergulha o país numa ditadura de direita por mais de 2 décadas. Os trabalhadores estão entre os primeiros a sentir na pele as consequências do regime militar. A gente tem a cassação de diversas lideranças sindicais aqui em São Paulo, assim como no Brasil, né? E isso, até por como a estrutura sindical era naquele período no Brasil, a gente tem uma desorganização muito grande. Então nós temos praticamente 2 anos de refluxo no movimento operário, tentando se reorganizar, tentando se colocar de pé de novo. No momento que veio o golpe em 64, que invadiram o sindicato e tal, todas aquelas coisas, eu fui para a clandestinidade. A primeira coisa que eu tive que fazer foi abandonar minha casa, tirar as crianças e tudo, e eu fui para a casa do Devanir. Nesse momento, ele começou a participar de todas as atividades do partido e imediatamente ele achava que o Partido Comunista era um partido dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Aí ele veio, aí já veio o Daniel junto, já veio o Joel, né? Os 3. Aí começaram a participar já dentro da clandestinidade. E o Coqueiro conheceu o Daniel e o Devanir lá no sindicato, que eles começaram a frequentar o sindicato, que foi muito interessante, né? Porque eles começam a frequentar o sindicato exatamente a partir do golpe, já dentro do processo de resistência. A repressão não afasta a família Carvalho da luta. Devanir chega a mudar de São Bernardo do Campo para o Rio de Janeiro, fugindo dos agentes da ditadura, mas não deixa a militância. Os irmãos já atuam em organizações que se opõem ao regime militar. E eles vão, aos poucos, participando do grupo que vai ser a cisão da PCdoB, que vai se chamar Ala Vermelha. E eles vão, o Derli, que é o irmão mais velho, portanto, vai ser membro da direção nacional provisória, né, da Ala Vermelha. Os outros irmãos, eles vão acabar sendo do setor chamado, o setor armado, que vai ser responsável pelas ações, que vai ser chamado Grupo Especial Nacional, o GEM. Eles vão ser responsáveis pelas ações de expropriação, de propaganda e etc. Assalto! Todo mundo pro banheiro! Manda, mão no balcão! A Ala Vermelha está entre as principais organizações de resistência armada ao regime militar. A gente expropriava dinheiro no banco, a gente pegava uma gráfica, a gente ia buscar material para fazer propaganda. A gente ia para a porta da fábrica armados, com metralhador e tudo. Era um grupo de guerrilha urbana. A ALA não foi uma organização revolucionária de estudante. Tinha estudante dentro, mas a sua composição maior, ou seja, os seus quadros intermediários e seus quadros de direção, eram operário, ou do setor industrial, ou do setor camponês. À medida que começa a resistência, essa resistência armada, que nós fomos um dos grupos que impulsionou esse processo, aí veio, o AI-5 veio em função disso. Os atos institucionais, decretos governamentais emitidos durante os anos de ditadura, são artifícios utilizados pelo regime militar para legitimar medidas e poderes inconstitucionais. Entre as principais ações do Ato Institucional de número 5, publicado em 13 de dezembro de 1968, está a suspensão do direito ao habeas corpus, medida jurídica prevista na Constituição que protege a liberdade individual e garante a possibilidade de responder a processos fora do cárcere. A
A extinção do habeas corpus permite aos órgãos repressivos fazerem prisões arbitrárias por tempo indeterminado, o que torna possível até a tortura. O ato institucional número 5 também dá ao presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos, entre outros. O AI-5 é uma resposta do governo militar aos opositores, sejam armados, políticos, a igreja ou o movimento dos trabalhadores que ainda resistem ao regime. Tem diversas greves eclodindo em 67, em 68 nós temos as grandes greves de Contagem e Osasco, né? Lembrando que já em Contagem há a participação de militantes de organizações guerrilheiras, né? São greves que mobilizam mais de 20 mil trabalhadores, assim, algo que para aquele período é muito significativo, né? Apesar disso, a greve de Osasco ela vai ser derrotada porque ela vai ser completamente reprimida. A partir dali a ditadura não ia mais permitir que o movimento operário se levantasse de novo. E em resposta a essa reorganização da classe trabalhadora no Brasil, é que em dezembro de 68 tem o AI-5. Entende a doutrina de segurança nacional que toda atividade humana é guerra, uma arma, um ato de luta. O inimigo não está na divisa, mas infiltrado em todos os lugares. E o inimigo infiltrado, sabem os senhores, é muito mais perigoso. É aí que um historiador chamado Jacob Gorender vai dizer que vai acontecer a imersão geral da luta armada, ou seja, aqueles trabalhadores que não vão se resignar vão aderir à proposta da luta armada, que é o que acontece com praticamente todos os operários e trabalhadores que vão aderir a organizações guerrilheiras a partir desse momento, né? País de escravos. Aqui ainda não chegou o milagre brasileiro. O único milagre possível é fazer a revolução. Os irmãos Carvalho estão entre as grandes lideranças dos trabalhadores e engajam-se cada vez mais na luta contra a ditadura. Eles faziam ações, né? As ações, nunca eles falaram, mas inclusive quando eu estava com a minha amiga Isaura, a gente estava todos juntos. Deu a notícia, né? Não sei o que, assalto em banco, não sei o que lá. E eles tudo no rádio, ouvindo. Aí que nós fomos, eles nunca falaram pra gente das ações. Foi que nós começamos a perceber. A senhora tinha ideia do que estava acontecendo na época? Tinha coisa que sim, tinha coisa que não. Que a gente via mais ou menos, né? Conseguia, mas na verdade eles nunca falavam assim pra gente o que estava falando, fazendo, né? Durante uma ação, Daniel Carvalho é abordado pela polícia. Consegue fugir, mas deixa para trás a carteira de motorista, um deslize fatal. E eles acharam o Daniel muito parecido com Lamarca, então até na imprensa local a manchete no outro dia é que Lamarca fugiu da região do ABC com o nome de Daniel Carvalho. Quando nós vimos isso aí, nós falamos, cara, o Daniel foi preso. Ou vai, né? O que aconteceu aí? Eles pegaram a carta de motorista do Daniel para ver onde é que estava o Lamarca. Eles não sabiam quem era Daniel. Aí eles pegaram e acharam o cartório. Aí estava lá casado, foram ver onde é que ele tinha casado, acharam o cartório de São Bernardo. Quando chegaram lá, pegaram um endereço da casa do meu pai. E aí, quando viram Daniel José de Carvalho, falei, puxa vida, não tem nada a ver com o Lamarca, mas o cara é mais perigoso que o Lamarca, ele é irmão do Derli. O fato é o suficiente para os agentes da ditadura chegarem aos irmãos Carvalho. Começou tudo numa sexta-feira, em dia 23 de maio de 69. Eles chegaram já falando, nós somos policiais, somos do DEIC, se não me engano, o DOP, sei lá o que eles falaram na época, né? E se apresentaram e já foram entrando para dentro de casa. Eles já falaram que estavam lá porque estavam esperando meus irmãos. Prende o Joel e o Jairo, que moravam lá. Com a prisão deles, eles conseguiram chegar na minha casa. E seus irmãos estavam presos? Também não sabia? Naquele momento, não. A gente imaginava porque eu tinha visto de manhã a foto do Daniel, da carteira dele,
Mas ele já estava preso essa hora, e eles não falaram. Ele não saiu da imprensa. Entende? Aí eu fui preso, e aí quando foi à noite, eu não compareci à reunião, eu estava no Pau de Arara, estava sendo torturado. Eu desmaiei. Aí eu acordei no Hospital das Clínicas, numa maca sendo... Ressuscitado. Fazendo massagem cardíaca. Aí pararam de me torturar. Aí voltou, mas aí eu não conseguia andar, né? Eu estava todo ensanguentado do pé à cabeça. Eu fiquei mais de 60 dias sem conseguir me levantar do chão. Depois de prenderem Derli, Joel e Jairo, os repressores montam uma emboscada para os outros irmãos. Meus irmãos não estavam acostumados a chegar na minha casa e tá tudo apagado, né? E nesse momento eu ouvi quando eles falaram assim, eles estão chegando. Aí eu deduzi que seria o Daniel e o Devanir, porque, enfim, os outros 3 eu sabia que estavam presos, né? Aí a hora que meu irmão chegou, eu ouvi a voz dele falando com a minha tia. Mas o que está acontecendo nessa casa, que está tudo escuro? Aí, nesse momento, eles foram para pegar meu irmão e deram um tiro. Aí, na hora desse tiro, minha mãe desesperada, meu pai, a gente queria saber o que estava acontecendo. Eles não deixaram. Depois a gente ficou sabendo que foi um tiro no pé. Sabe? Meu irmão sempre teve problemas com aquele dedo por causa desse tiro, né? E eles jogaram meu irmão, assim, tinha uma areazinha, jogaram meu irmão ali e ficaram aguardando, porque o Devanir tinha ficado no carro. Eles perceberam, começaram a atirar e o meu irmão sumiu. O Devanir apareceu baleado. Ele apareceu baleado. Aí dali a gente tivemos que sair da casa, rápido. Juntamos as coisas e fomos para a casa do coqueiro, que morava em Santa Amaro. Aí passamos a noite, depois arrumaram um enfermeiro, que era também conhecido. O enfermeiro veio, colocou soro, que tinha perdido muito sangue. E aí começou, sarou, né? Não tirou a bala, né? Porque se fosse procurar, era perigoso. E aí continuou, sarou e ficou, né, na luta. O episódio leva a imprensa a chamar a família Carvalho de Irmãos Metralha. Tinha umas histórias em quadrinho que era a família Metralha. A família Metralha, uma família extremamente complicada, mas todos os irmãos andavam de metralhadora e assaltavam banco. E nós não assaltamos banco, mas nós expropriamos dinheiro nos bancos. E como a gente estava a família inteira também, aí o Sérgio Paranhos Fleury e os investigadores dele que andaram falando em jornal, prendemos os irmãos Metralha, porque eles queriam dizer, bom, isso são tudo bandido, mas isso não pegou essa coisa. Depois de serem detidos, Derli, Daniel, Joel e Jairo são levados para o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e mais tarde ao Presídio Tiradentes. Dona Estéia lá visitar na quarta-feira, eu ia. Esse tempo a Dina não ia, porque o Devanir não estava preso, estava muito procurado. E a Dina estava clandestina, morando, a gente não sabia onde ela morava. Mas a Helena, era mocinha, ia visitar os irmãos, a Dona Estéia, o velho, né? A Maria, mulher do Daniel, a do Joel, a Eni, mulher do Derli, a gente ia tudo junto visitar eles na quarta-feira, né? No presídio. Aí eu visitei um ano. Um ano ele foi banido. Estava todo mundo no Tiradentes, né? Durante 69 teve alguns, e depois 70 aí veio uma parte dos sequestros, né? Foi sequestrado vários embaixadores. 70 companheiros vão escapar da tortura. Vão sair do país vivos. Em 7 de dezembro de 1970, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, sequestra o embaixador suíço no Brasil, Giovanni Enrico Bucher. Em troca da liberdade do diplomata, os guerrilheiros pedem a extradição de 70 presos políticos, entre eles, os 4 irmãos da família Carvalho. A primeira postura da ditadura naquele momento foi fazer o comunicado. Mande os nomes para a gente começar a negociar. Preso que matou, sequestrou ou cumpre pena elevada, não sai do Brasil nem trocado pelo Papa. Aí eles, logo imediato, fez um decreto de que todos os companheiros que estavam com condenação, que tivessem participado de ação, que tinha morte, que tinha morrido alguém, não entraria na lista.
E eu não tinha nenhuma participação nisso aí. Nem você, nem seus irmãos? Nem meus irmãos. Aí pegaram a gente, levou todo mundo para o Galeão no Rio de Janeiro, juntou, que é aquela foto lá. A gente descobriu que estava indo para o Chile quando chegamos na Cordilheira dos Andes. E aí tinha uma ordem, né, de que se eles encontrassem o embaixador, o avião tinha que voltar. Aí nós nos preparamos, principalmente os meus irmãos, a gente se comunicou todo mundo, né? Eu falei, não, qualquer coisa que aconteça, tinha 60, não me lembro mais, mas parece que era 60 policial da Polícia Federal estava escoltando a gente. Agora você imagina, cada um tinha uma metralhadora de pendurado e um monte de granada. O que você faz a 12 mil metros de altura dentro do avião com uma granada e um fuzil? Da forma, não, é muito simples. Se o avião começar a voltar, a gente gruda esses caras aqui e tocamos para Santiago. Acabou. Aí, quando chegamos lá, eles começaram a dar... Quando nós entramos no Chile, veio uma ordem para o avião voltar. Porque eles acharam uma casa que... Descobriram um aparelho que eles achavam que o embaixador tinha. E ficar sobre a Argentina. Aí quando eles estavam virando, chegou 2 caças da Força Aérea chilena e pegou o avião e enquadrou. Assim, direto a Santiago. Com a saída do país de 4 dos 5 irmãos militantes, apenas um, Devanir José de Carvalho, permanece no Brasil, na clandestinidade. Seu nome de luta é Henrique. O Devanir, né? Eu, às vezes, me atrapalho chamo de Henrique, porque para mim é o Henrique. O Devanir, ele tinha uma característica de... Ele era um cara muito carismático e era um líder político e era um gênio militar. Revolucionário mais procurado em São Paulo, que existe já. Ou seja, no Brasil era o Lamarca e o Devanir. Porque ele sabia com o pessoal que foram indo presos e falando alguma coisa, ele sabia que havia um relacionamento do MRT com a VPR. E que eles trabalhavam junto, o Lamarca e o Devanir. O Fleury mandava recados. Ele dizia para as cunhadas que ele ficava na porta do Tiradentes e falava com as cunhadas. Falou, avisa o Henrique que eu mandei importar um bastão paralisante que eu quero pegá-lo vivo. Eu quero torturar ele até a morte. Devanir torna-se um dos principais líderes da resistência contra a ditadura no comando do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, organização que ajudara a fundar em setembro de 1969. Uma organização cuja maior parte dos seus militantes eram de origem operária, que é uma particularidade entre as organizações revolucionárias do período. E eu tenho percebido que o MRT ele foi uma organização, diferente daquilo que a historiografia em geral coloca, foi uma organização que exerceu um papel fundamental naquele período de 69, 71, no enfrentamento e na denúncia, principalmente, contra a ditadura. Essa é uma característica nossa, era assim, nós estamos na luta armada, vamos em toda a ação possível. Então o primeiro ataque a um carro forte, o sequestro do comandante do 2º Exército que nós fizemos, nós não chegamos a levá-lo, porque a repressão chegou na hora, mas nós chegamos a sequestrar o comandante e depois outras ações, né, tomadas de fábrica, campanha do voto nulo. O Devanir ele foi a principal liderança do MRT. Isso as fontes indicam e as pessoas que conviveram com integrantes do MRT ou foram integrantes do MRT sempre afirmam isso, que apesar de ele ser apenas um dos comandantes, ele tinha esse papel de liderança dentro do MRT. Nós temos, na história do movimento operário, então, uma liderança operária na frente, né, na vanguarda de lutas do povo brasileiro. 5 de abril de 1971, 11 horas da manhã. Devanir sai para o encontro com militantes na Rua Cruzeiro, bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. É recebido com uma rajada de metralhadora nas pernas.
O local tinha sido entregue por um companheiro sob tortura. Quando foi a última vez que você viu? Foi no dia 5 de abril que ele saiu de casa. Esse dia ele foi lá onde ele foi morto. Ele foi na casa, era um camponês que morava, chamava Anastácio. Ele falou, olha, se eu não voltar, 9 horas você vai lá no Borba Gato, que alguém vai encontrar você. Aí, quando encontrei o Dimas, eu falei, foi preso, né? No dia 5 de manhã, que ele deveria cobrir o ponto e tal, ele não aparece, né? Que era lá por 11 horas, mais ou menos, ele tinha um ponto com um companheiro, que era o Dimas, né? o rei, como a gente chamava, né? O que o Dimas falou para a senhora? Ele falou, o Henrique caiu. Aí a gente vai, quem aparece no ponto não é o Henrique, aparece a Dina, né, a Pedrina, de óculos escuros, visivelmente chorando, né, e as duas crianças, né, nas mãos e uma sacola, né. Aí a gente faz uma olhada rápida para ver se não tem um cerco, encosta, pega a Dina, bota no carro, sai correndo com o carro e ela diz, ele não apareceu em casa ontem, acho que ele caiu, né, ele tinha que ter voltado. Aí a gente tem a certeza que ele caiu, né. Aí acionamos a nossa fonte, nosso informante dentro da repressão, que disse, ele está aqui sendo torturado, no DOPS, né. A gente tinha duas, pelo que eu sei, eu não conheço, mas eu sei que tinha um informante nosso dentro do DOPS e outro dentro do DOI-CODE. O do DOPS diz, ele está aqui, está sendo torturado pelo Fleury, né? E aí é que relata, inclusive, que ele chegou baleado, que ele foi preso na casa de um camponês, que a gente deduziu que era o camponês que ele tinha ido lá salvar, e que ele chegou e que teve, inclusive, um diálogo em que o Fleury fala, te peguei, Henrique, vou te torturar, vou te dar um pau legal, um negócio assim que ele fala. E o Henrique dá uma cusparada cheia de sangue na cara do Fleury. Cientes da prisão, companheiros de luta armam um sequestro para tentar libertar Devani José de Carvalho, o Henrique. Nós estávamos na frente da casa do Teobaldo de Nigres, que era o presidente da Fiesp, nós íamos sequestrar o Teobaldo de Nigres e trocar 1 a 1, né? Não era nem um sequestro público, nós íamos sequestrar, dizer, liberta o Henrique, senão a gente mata o Teobaldo de Nigres. Só que na hora que nós íamos invadir a casa do Teobaldo de Nigres, o companheiro que estava comandando a ação fala assim, espera um pouquinho que eu vou ligar, já volto. Sai e vai ligar para a nossa fonte e volta chorando, dizendo, mataram o gordo, mataram o gordo. Ele falou, o que é? Que papo é esse? Eu falei assim, acabei de saber que o Henrique foi morto agora, meia hora atrás. Aí nós ficamos discutindo se fazíamos alguma represália contra o Teobaldo de Nigres ou não, e a decisão é não vamos fazer isso, nos recolhemos, né? Mas o meu último contato com o Henrique foi no domingo à tarde, final lá para umas 5 horas da tarde mais ou menos, que às 6 a gente se recolhia por causa do circo que tinha, né, o toque de recolher. Eu talvez tenha sido o último a ter contato com ele. Atropelado quando reagia à voz de prisão. E não falou. Ivan Seixas militou com Devani José de Carvalho no MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Quando foi preso, ouviu diretamente dos agentes da repressão a confirmação da morte de Devanir. Eu fui capturado pelo Exército em abril de 71, dia 16 de abril. Aí eu sou torturado, meu pai é torturado, assassinado, e eu sou levado para o DOPS em maio, 14 de maio, 15 de maio, uma coisa assim, um mês depois. E lá, uma das vezes que eu sou levado para interrogatório ou reconhecimento em ação, não lembro agora, um torturador chamado Carlinhos Metralha, que hoje é delegado Carlos Alberto Augusto, e ele me conduzindo, né, eu algemado, ele com a metralhadora trançada no peito, ele me pergunta, na escada que subia, né, ele fala assim, que organização que você era? E eu, meio que para provocar, eu sou do MRT. Aí ele fala assim, o MRT do Devanir, eu falei, é meu comandante Henrique. Aí ele falou assim, você sabe que nós matamos ele no pau aqui, né?
Aí eu fiquei mudo, né? O cara assumindo, nós matamos. A versão do governo militar é que ele foi morto em combate, em resistência e tal. E existe uma outra versão, que inclusive tem depoimentos de companheiros que estiveram presos nesse mesmo período, e diz que ele foi torturado, né, até falecer. Quando o seu pai reconheceu o corpo do Devanir, ele comentou alguma coisa, não? Ele falou que a fisionomia dele estava muito serena, muito bem, a fisionomia, mas eu via que ele tinha manchas roxas no rosto. Foi no dia 16 de abril de 71 que eles deram a notícia. Foi no jornal? No Jornal Nacional. A senhora lembra? Lembro. O que falou? Lembro que falaram direitinho. dele? Devanir José de Carvalho, terrorista morto, tal, em tiroteio. Aí a senhora foi presa e eles queriam saber o quê? Demais companheiros, Carlos Lamarca e outros mais, né? Aí foi terrível, que você ouvia as torturas, eles faziam aquela pressão psicológica, né? Que era uma tortura, né? Você vê a pessoa sendo torturada. Você viu? Vi, levaram, mostrando, né? Para fazer medo mesmo, sabe de alguma coisa, vai contar, né? Mas eu não sabia de nada, porque já tinha acontecido tudo, né? Meu marido morto, tudo. Revoltados pelo assassinato de Devanir, militantes do MRT e da ALN, Ação Libertadora Nacional, decidem fazer uma ação de justiçamento como retaliação. O empresário Henning Boylissen, ligado ao governo militar, é o alvo escolhido para vingar a morte de Devanir, o companheiro Henrique. Então era um cara que já era alvo da esquerda, né? Porque era um cara que já se sabia que era instrutor de tortura, porque essas companheiras tinham dito que tinham sido torturadas por ele numa sessão de aula de tortura para os torturadores, que ele tinha ministrado. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Código de São Paulo pelo industrial Henning Albert Boylissen, a pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. A decisão de justiçá-lo, eu não sei quem tomou, mas que o documento, o panfleto que foi impresso, né, para soltar na hora da ação, porque todas as ações que nós fazíamos sempre foram assumidas. Nunca teve uma ação sequer que não fosse registrado o nome da organização que estava fazendo e o motivo para fazer. Fosse expropriar um carro, o cara recebia um panfleto dizendo: você está sendo vítima do seu carro ser usado pela esquerda por isso, assinado a organização tal. Até ações maiores, como sequestro ou justiçamento, sempre foi tudo reconhecido. A esquerda nunca fez nada por baixo do pano. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária. E o comando que foi feito, que assina o documento que é espalhado na hora do justiçamento do Boylissen, é comando Devanir José de Carvalho. Nós soltamos panfleto e panfletamos na cidade no dia 6 e no dia 7, nós soltamos o panfleto dizendo que o Henrique tinha sido capturado e que a ditadura era responsável pela sua morte. A notícia da morte de Devanir logo chega aos ouvidos da família, que permanecia exilada. O Daniel, que era mais ligado, ele disse que chorou muito, quando soube, longe, né, sem ver o irmão já há uns tempos. O Devanir nunca mais o vi, né? A última vez que eu vi o Devanir foi ainda quando ele estava na ala ainda. Isso em 67. No Chile, Derli começa a militar no Partido Socialista local. Daniel e Joel formam, com outros exilados, um grupo de resistência para continuar na luta contra a ditadura militar brasileira. Eles tinham lá a militância deles e eu fui militar no Partido Socialista. Eles ficaram com relacionamento com outros grupos ligados a Cuba e tal.
Em 1973, o general Pinochet toma o poder de Salvador Allende, presidente do Chile, e instaura mais uma ditadura militar na América Latina. Derli, Daniel, Joel e Jairo fogem para a Argentina. Me lembro do golpe militar no Chile, 11 de setembro, e eu estava com a minha mãe, se não me engano, na fila do café, porque estava faltando, né, mantimentos, então tudo para você comprar era uma loucura. E a gente ficou, a gente estava na fila e aí de repente anunciaram o mesmo golpe e os militares, né, o céu ficou coberto de aviões, de helicópteros do exército, tanques de guerra. Meus irmãos entraram na embaixada da Argentina, só que nós não. Eu, minha mãe e meu pai, nós decidimos voltar para o Brasil, nós não fomos para a Argentina. Na Argentina, o clima político já demonstrava, até pela experiência deles, de que deveria acontecer um golpe lá também. A trajetória deles se separam, né? Em contato com outros militantes, Daniel e Joel ingressam na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e decidem voltar clandestinamente para o Brasil. Mas entre os guerrilheiros estava um agente infiltrado dos órgãos de repressão. Eles se organizam em torno do Onofre Pinto, que era uma liderança da VPR, e na Argentina eles tentam regressar para dar continuidade à guerrilha rural no Brasil. Só que esse era um esquema montado por um agente infiltrado, que era o Sargento Alberi, que havia ido para a Argentina para tentar justamente levá-los para uma emboscada. Como todos confiavam no Onofre, e o Onofre confiava de alguma forma no Alberi, eles não ficaram dando muita importância para os comentários que tinham lá de que era uma pessoa a serviço do Exército Brasileiro. Aí passou uma semana, as companheiras chegaram apavoradas e me disseram o seguinte: olha, eles saíram e ia comunicar com a gente todos os dias. E vai fazer 2 semanas, que já era para ser votado, até agora não comunicaram com a gente. Eu falei, bom, e aí? Quem era o contato deles lá? Ah, era o jornalista. Quem é o jornalista? Peguei uma foto do Cabo Anselmo e uma foto do Sargento Alberi. Eu falei, um desses dois tem contato com eles, tenho certeza. Aí peguei e botei as fotos em cima da mesa, falei, qual deles é o jornalista? E a minha cunhada falou, esse aqui. Era o Sargento Alberi. Em 13 de julho de 1974, Joel, Daniel e outros 4 militantes são assassinados na região de Foz do Iguaçu, numa emboscada. Não havia uma ordem de prisão, não havia... Então, assim, aí abriram fogo contra eles. E aí a história fica aí, porque depois as pessoas que deram esses depoimentos dizem que não ficaram, foram dispensados para sair do local e aí teriam dado fim dos corpos, né? E os corpos deles estão desaparecidos até hoje, não foram encontrados. Sabe, é uma coisa assim que choca muito. Dos 5 irmãos, apenas Derli e Jairo continuam vivos, no exílio. Em 1980, após a anistia, Derli volta para o Brasil. O Jairo foi para Portugal, eu fui para a França. E eu não fui anistiado, nenhum porque nós tivemos a nossa nacionalidade cassada. Aí quando foi mais ou menos lá para novembro de 80, a gente foi anistiado. Ou seja, foi suspenso a nossa condição de apátrida. A lei da anistia é considerada um dos marcos da difícil abertura política no Brasil, assim como a campanha pela eleição direta e o fim do bipartidarismo. Sancionada em 28 de agosto de 1979, a lei concede anistia a todos que cometeram crimes políticos, incluindo os militares. Essa anistia ampla e irrestrita, de um lado, permite o retorno de exilados políticos ao Brasil, de outro, contribui para que os militares fiquem impunes. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, candidato da oposição ao regime militar, é eleito indiretamente como presidente da República, o primeiro civil indicado para o cargo desde 1964. É o início da transição democrática. Em 4 de dezembro de 1995, o Estado foi responsabilizado pelas mortes de Daniel e Joel José de Carvalho. Essa história não acabou, né? Se os torturadores se dão como felizes por terem matado e sumido com as pessoas,
As famílias não. Em nome do Estado e do povo, pelos poderes que nos foram investidos, nós pedimos desculpas a vocês por todas as perseguições. O Estado foi responsabilizado pela morte de Devani José de Carvalho, em 29 de fevereiro de 1996. Em 2012, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça fez um pedido formal de desculpas para os perseguidos políticos. Consegui, né, por morte, né, a pensão e a indenização da vida, né, foi 100 mil. E um pedido de desculpas. E um pedido de desculpa. Isso é importante? Foi até emocionante, né? Lá em Brasília, o pessoal canta o hino nacional. É bonito, sabe? Foi bonito. Não acho que a história acabou aí. Essa história, a gente ainda tem outros capítulos para resolver, né? Agora, eu acho que foi o passo, né, constitucional mais importante para nós nessa história, né? Talvez até mais que a anistia. Mas a gente sempre evita, né, de ficar comentando, porque isso machuca muita gente, né, cada vez que mexe. Se não fosse a luta deles, essa pressão que houve com o governo militar, né, que na época, né, era ditadura mesmo, a gente talvez não estaria aqui agora, contando essa história, né? Do ponto de vista político, isso para mim né, eu acho a história dele fantástica, né, como dos meus tios e de todas as pessoas que foram, né, enfrentar o regime militar. Agora, do ponto de vista pessoal, é muito triste, né? Você... Você ficar órfão com 3 anos de idade, né, independente da circunstância, né, é muito triste, né? Você se privar, né, do aconchego do pai, né, da figura, né, paterna, né? Eu acho que é muito dolorido. Então, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia sem tamanho. Uma morte, quando é em resultado de uma luta para a libertação dos povos, ou de um povo, ela é leve como uma pluma, como uma pena. Agora, uma morte, quando ela é feita para explorar os trabalhadores, explorar a classe trabalhadora, explorar a mais-valia do povo, é uma morte pesada. Então, essa morte dos meus irmãos, essa perda que nós tivemos na família, foi uma perda necessária para a gente ter a democracia que nós temos hoje. Santiago, 10 de maio de 1971, Chile. Queridos pais Eli e Esther, querida maninha Helena e todos os queridos familiares. Todos nós imaginamos o quanto vocês estão sofrendo do doloroso acontecimento que atingiu tão duramente a nossa família, que foi a morte do querido irmão Devani. Por isso, sob o ponto de vista sentimental, não temos nós também palavras de conforto para você. No entanto, como homens ligados à causa sagrada da libertação do nosso povo, nos sentimos orgulhosos e vocês também devem sentir o mesmo, porque nosso querido irmão não morreu em vão.
foi um revolucionário que viveu e morreu por um ideal. Poucos homens têm esta honra de tombar assim no cumprimento de uma missão patriótica e justa, como foi o caso de Devanir e muitos outros, entre eles o nosso grande e querido amigo Coqueiro. Um dia, a história falará de Devanir e tantos outros heróis da pátria que sacrificaram suas vidas em prol da libertação do povo e da justiça entre os homens. Esperamos que vocês, pelo início de nossa carta, nos entenda perfeitamente e lembre-se que nem sempre se pode fazer tudo o que é mais fácil e tranquilo. Nós, os filhos, que amamos vocês, gostaríamos de poder lhes atender em tudo o que vocês desejam, mas infelizmente nem sempre é possível. Queremos apenas que vocês tenham a certeza de que tudo o que sempre pretendemos é cumprir honestamente com nossas obrigações e estar de acordo com nossas ideias. Despedimos enviando-lhes um forte abraço a cada um de vocês. Joel, Jairo, Derli e Daniel José de Carvalho, estamos todos juntos aqui em Santiago, Chile. Joel José de Carvalho.